Bom dia, Devocional Intimidade está no ar mais uma vez. Mais uma semana que se inicia. Nós vamos conhecer uma história de superação. Sabe aquela palavra que nós sempre dizemos que para Deus não existe nada impossível? Você vai entender através dessa história hoje que para Deus nada é impossível. Quando você chega na barreira do teu possível, entra o impossível de Deus e você começa a viver os grandes sonhos de Deus para a sua vida. Mas antes de contar essa história do Robson e da Rúbia, que vocês vão conhecer daqui uns segundinhos, eu quero deixar os nossos canais de comunicação aí. Nossas redes sociais no Facebook, Devocional Intimidade TV MCA. Você tem os nossos vídeos, release das palavras, fotos, aí prenunciando o que vai ter nas próximas semanas. Então procura a nossa página, adiciona a gente lá e fica ligadinho no Devocional Intimidade. E também as frases que nós temos todos os dias aqui, você encontra no Frases Devocional Intimidade. Como não poderia deixar de ser, temos o nosso e-mail de comunicação, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Então eu convido você a ficar conosco, a conhecer uma história de restauração de uma família, de um sonho maravilhoso de Deus restaurado na vida do Robson e da Rúbia Martins. E esse é o nosso quadro, E Se Fosse Você? Que bom ter você aqui junto com a gente e que bom ter vocês aqui nessa manhã. Bom dia, Rúbia. Bom dia. Que bom, querida. Bom dia, Robson. Bom dia, tudo bem? Eles estão tão lindos, né? Tão abençoados. Eu lembro que eu conheci vocês ali na igreja, na IEP de Blumenau, e alguém chegou, um passarinho veio e me contou um pouquinho da história de vocês, e eu achei realmente muito edificador as pessoas poderem ouvir, saber e entender que família para Deus é indissolúvel, e Deus vai resgatar dos lugares mais impossíveis para fazer os seus sonhos e os seus propósitos acontecerem, né? E vocês lindos hoje, restaurados, mas nem sempre foi assim. Vocês passaram por um processo. São quantos anos de casamento já? Se for contar desde o início, a gente vai completar agora em setembro. 8 anos. 8 anos. 8 anos de casamento. Exatamente. Mas teve toda uma história aí no meio, né? Houve digamos assim, uma lacuna, mas essa lacuna Deus usou para realizar algo maravilhoso. E eu fiz questão de frisar que para Deus não existe impossíveis, porque a história de vocês é realmente assim inspiradora. Eu achei tremendo. Aqui na Terra eles dissolveram tudo que tinha que ser dissolvido. E Deus realmente fez tudo novo, né? Mas Rúbia, conta pra gente um pouquinho, porque quem mandou o testemunho para mim foi você, né? Começa contando, fique bem à vontade. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu na balada. O Robson era desviado, né? E eu não conhecia Jesus. E ali vocês se conheceram? A gente se conheceu, começou a namorar, noivamos, e daí entrei na igreja, me batizei e tudo. E daí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, nós nos casamos. Então, Robson, você estava fazendo um tour lá por fora e acabou conhecendo a Rúbia, é verdade? Diz que é o verdadeiro crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Não, mas eu era envolvido com um negócio de sites de coberturas de festas e tudo mais. Então, eu me envolvia assim durante a semana, ia fotografar as festas, aquela coisa toda. E numa dessas festas, se não me falha a memória, foi numa quarta-feira à noite, eu fui fazer a cobertura de uma festa com outro amigo meu, que era o outro dono do site. E, na verdade, eu não estava querendo ir nessa casa, que era de um amigo nosso. Mas, não, vamos lá. E eu acabei indo e... Aí foi iluminado pela moça mais bonita do lugar. Para graça de Deus, assim, eles essa mulher vai mudar a tua vida. E literalmente mudou. Dali a gente foi se conhecendo, né? E começamos a namorar. Nesse período eu acabei me mudando de Blumenau, fui morar em outra cidade, fui montar um negócio com outro amigo meu. E a gente foi se conhecendo. O período de a gente se conhecer, namorar, noivar e casar foi 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio. Foi muito rápido, assim, né? Mas nesse período a Rúbia ainda não conhecia o Senhor, né? Não. Aí Não. você acabou firmando-se novamente e trazendo ela para Jesus, Exatamente. Certo? Porque o padrasto dela é evangélico também e tal, né? Então... E ela
ela pegava muito no pé da mãe dela, porque tu tá com um cara crente, não sei o que, lá. Quando eu fui conhecer a mãe dela, aí ele disse, conheço ele, não sei o que, tá, ele da igreja, falava da tua mãe, aí eu fui arranjar um rapaz, um moço crente também. Então, e assim, aí eu fui começando a me firmar de volta na igreja, né? Eu sempre tive atividades na igreja, ou de liderança, ou eu trabalhei muitos anos com essa parte de filmagem também, de TV. Escondidinho lá atrás, né? Tô acostumado a Hoje ficar tá aqui na frente. Tô acostumado a ficar atrás das câmeras, né? Mas e aí Deus foi trabalhando, assim, sabe? Só que depois de um tempo... E vocês também aqui, segundo o testemunho de vocês viveram um tempo fora do país, né? Sim. Quando eu conheci ela, eu tinha acabado de voltar para o Brasil, porque eu tinha ido para os Estados Unidos, morei lá um período, e tinha acabado de voltar para o Brasil quando eu conheci ela. E aí a gente, logo depois que a gente casou, não sei quanto, não deu... 9 meses, mais ou menos. 9 meses, a gente foi embora, nós fomos para Nova Zelândia. Aí moramos lá, ficamos 1 ano lá, né? Acabamos voltando... acredito, antes do tempo, por uma questão de saúde dela, mas enfim, né? E voltamos e nos firmamos aqui de novo e aí foram acontecendo algumas coisas na nossa vida que... Aonde os problemas conjugais foram se avolumando, embora são 2 jovens ainda, né? São muito jovens, têm aí 8 anos de história juntos. Mas vocês não se encontraram por acaso, eu creio nisso. Deus tem um projeto, uniu vocês 2 para esse projeto, e é isso que torna a história de vocês tão interessante, assim, é o projeto que Deus tem na vida de vocês. Mas esse casamento começou a ter vários problemas, né, Ruby? A gente começou com muitas brigas, com uns probleminhas de pornografia. O Robson olhava pornografia na internet e eu não gostava. Tipo, isso me incomodava muito. A gente começou a brigar, a discutir, e cada vez foi piorando a situação. Foi se afundando cada vez mais. Eu realmente não me orgulho dessas coisas, mas Mas muitos hoje têm, e você, quando você chega e você fala, contando, poxa, isso foi algo que poderia destruir todo o projeto de Deus para a tua vida, não é, Robson? Foi, eu acabei as brigas, o casamento acabou entrando numa rotina e eu realmente acabei me focando, vou olhar pornografia na internet, sites de bate-papo. Realmente, eu acabei entrando para esse lado e você começa pequenininho, mas quando você vê, você vai mergulhando de uma forma e se torna uma prisão, né? Uma escravidão. Eu nunca cheguei ao fato de pegar e cometer o ato, né? Mas justamente isso que foi só o fato de eu ter acessado o site, ou bate-papo, conversado e tal, eu sei que foi totalmente errado e magoei muito ela. E aí que foi o ápice do relacionamento, que veio E vocês vieram, então, a se divorciar. Exatamente. De fato, né? De fato, papel passado. Quanto tempo depois do casamento, então? De casados, o divórcio? Vocês estavam no divórcio? 4 anos e meio. São 4 anos e meio casada e vocês se divorciaram. Não, mais. Não, 4 anos e meio. A gente se divorciou em 2012. Então, em abril de 2012. E daí, nessa parte do divórcio, então, ali, e foi no papel, foi dissolvido todo o casamento, tudo. E isso é interessante falar o quê? Vocês estavam na igreja, ouvindo que Deus restaura, ouvindo que Deus faz, mas é essa questão que o Robson comentou. Quando você mergulha num lugar de profundezas, você já não está nem aí, você não ouve mais Deus falar. Aí é só a voz da tua consciência, a voz da tua mágoa, você não consegue mais ouvir Deus. Exatamente. Né? E é uma das coisas que até que a Rúbia deixou no testemunho bem no finalzinho, você falou algo assim, às vezes nós não enxergamos ou não queremos enxergar, então temos que passar pelo meio de um furacão para abrirmos os nossos olhos e para que a gente possa ouvir a Deus. Porque ali vocês 2 estavam completamente de ouvidos fechados, de olhos fechados, de coração endurecido para o que Deus tinha para a vida de vocês. Exatamente. Né? Deus foi tremendo na nossa vida. Eu digo que com Deus já é difícil, né? Sem Deus é impossível. Pior.
E ele fez maravilhas na nossa vida. Depois disso, a gente fui lá no fundo do poço. Né? E nós vamos fazer um break aí. Não, tudo tá? bem. Vamos lá. Nós vamos fazer um break assim, ó, porque eu quero que você que está aí do outro lado entenda, meu querido, que para Deus, quando Deus diz que nada é impossível, nada é impossível. A que ponto está a história? Nós estamos aqui, ó. Eles já haviam se divorciado no papel, eles não eram mais casados no civil e já haviam dito um para o outro. Acabou. Você vai ver o que Deus fez com essa história. Então não sai daí, é só um minutinho. E o quadro Se Fosse Você de hoje já volta aqui no Devocional Intimidade.